Paz e bem, meu irmão, minha irmã, estamos reunidos novamente, nós interessados no espírito de São Francisco, nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 63º encontro e estamos lendo, estudando a sexta administração de São Francisco, que tem como título da imitação do Senhor. Nessa segunda parte, vamos nos deter nesse título, Como imitar o bom pastor. No encontro anterior, nos debruçamos sobre a primeira parte, na qual São Francisco apresenta o coração da identidade de um cristão e franciscano: imitar, copiar Jesus Cristo crucificado. Agora, na segunda parte, procura responder à pergunta: como imitar Jesus Cristo, o bom pastor? Primeiramente, coloca diante de si e de seus companheiros o exemplo dos primeiros cristãos e santos. Depois, termina com uma chamada de atenção bem forte. Leiamos de novo o texto. Diz Francisco: atendamos, irmãos, o bom pastor, que, para salvar suas ovelhas, suportou a paixão da cruz. As ovelhas do Senhor seguiram-no na tribulação e na perseguição, na vergonha e na fome, na enfermidade, na tentação e em tudo mais. E disso receberam do Senhor a vida sempiterna. Por isso é grande vergonha para nós, servos de Deus, que os santos tenham feito obras e nós queiramos receber glória e honra apenas por citá-las. O exemplo das ovelhas do Senhor. Francisco coloca como ponto de partida uma citação de São Paulo aos Romanos, tirada do famoso hino A Potência do Amor de Deus, para então concluir com o apóstolo que as ovelhas do Senhor seguiram-no na tribulação e na perseguição, na vergonha e na fome, na enfermidade e na tentação. Como já dissemos antes, seguimento ou imitação, aqui tem um modo de ser todo próprio, porque se trata de seguir, imitar, não qualquer mestre, mas uma pessoa toda especial, que é o Filho de Deus Pai, o bom pastor, que, para nos salvar, suportou a paixão da cruz, dando-nos sua vida até a morte de cruz. Por isso, ele é nosso Senhor, nosso único Senhor. Frei Hermógenes Arada, para explicar a importância dessa vocação e desse seguimento, começa citando o dito dos antigos chineses. Escreveu Frei Hermógenes: se tu estás com muita pressa de aprender, gasta ao menos 3 anos para procurar um ótimo mestre. Ora, nós nem precisamos procurar, porque já o ganhamos de graça. E se abrirmos as Sagradas Escrituras, elas nos dizem constantemente que o próprio Deus, Ele mesmo em pessoa, o Espírito Santo, nos ensina todas as coisas. Deveríamos, portanto, uma vez fazer um levantamento
tanto no Novo como no Antigo Testamento, para sentir vivamente a grande vontade de Deus de nos ensinar. E se fizermos esse levantamento, diz Frei Hermógenes, acerca dessa boa vontade de Deus de nos ensinar, considerando-a principalmente nas experiências de iluminação que tiveram os grandes místicos e santos de todos os tempos, ficaremos impressionados ao perceber quão pouco acreditamos em tudo isso, a ponto de, no fundo, sermos indiferentes diante desse mestre de todos os mestres, ao passo que passamos anos a fio gastando fortunas para fazer cursos e mais cursos com certos professores que são especialistas, por exemplo, em psicologia, cuja origem não se sabe lá muito bem o que é e de onde vem, conclui Frei Hermógenes. É do livro Coisas Velhas e Novas. A menção às ovelhas, isto é, aos apóstolos, mártires e confessores de todos os tempos, que seguiram o Mestre na tribulação, é para recordar, primeiramente, que a imitação de Cristo, nosso Mestre, isto é, que a abertura para seu encontro, para sua intimidade e familiaridade, só é possível mediante um grande volume de trabalho. Além do mais, olhando para seu testemunho, eles nos incitam a não deter-nos no caminho, a não desanimar, mas a perseverar até o fim, guardando o tesouro da fé que receberam. Como faz bem, diz o nosso Papa Francisco, olhar para tamanha nuvem de testemunhas do Senhor, bem como os sinais de heroicidade na prática das virtudes, o sacrifício da vida pelos outros, mantido até a morte. Esta doação manifesta uma imitação exemplar de Cristo e é digna de admiração dos fiéis. Lembremos, diz o Papa, por exemplo, a bem-aventurada Maria Gabriela Sagdu, que ofereceu sua vida pela unidade dos cristãos. E nós poderíamos acrescentar São Maximiliano Kolbe, que se ofereceu para morrer no lugar de um companheiro de prisão. Não esqueçamos, porém, que os santos foram e são homens e mulheres, adultos e jovens, como nós. São da nossa família, nossos irmãos, amigos, conterrâneos. Podemos dizer que estamos circundados, conduzidos, diz o Papa, e guiados pelos amigos de Deus. Não devo carregar sozinho o que, na realidade, nunca poderia carregar sozinho. Os numerosos santos de Deus protegem-me, amparam-me e guiam-me. Eis o rico significado da tão querida devoção aos santos. Esse rico significado, guardado e cultivado pela tradição cristã. Para acordar-nos acerca desse trabalho de doação e entrega, todo especial, primário e fundamental de nossa vida cristã e religiosa, podemos também olhar o exemplo que nos vem das pessoas do mundo, como, por exemplo, o quanto de sacrifício se impõe
os atletas que vão, por exemplo, para os Jogos Olímpicos, o quanto de tempo e de dinheiro não se despendem só para obter um doutorado, adquirir uma profissão de alta tecnologia ou tornar-se um grande pesquisador. Não é assim que se gasta anos a fio, por vezes até mesmo a vida inteira, hora por hora, dia após dia, sacrificando coisas sagradas, como, por exemplo, o convívio de amigos e até mesmo de familiares? Tudo isso somente por amor a uma competência meramente profissional passageira. Transportemos agora esses exemplos para a busca da competência da nossa profissão de seguidores de Cristo na vida cristã religiosa franciscana. Ora, não aconteceria então e também conosco o que aconteceu com nossos mestres, como São Francisco, Santa Clara, São Boaventura, Santo Antônio, Junípero, Egídio e tantos outros, que deram o melhor de si durante todos os dias e anos de sua vida, tão somente para serem competentes e perfeitos nessa profissão evangélica de imitadores de Cristo. Se fizermos essa comparação, talvez vamos descobrir que, na verdade, nós pouco acreditamos na profissão que fazemos ou fizemos com juramento público e solene, que, no fundo, pouco ligamos para esses nossos mestres, tendo-os apenas como simples ídolos e não como luminares a serem imitados de verdade, no rigor da disciplina de um profissional. Assim, em vez de agarrar-nos com unhas e dentes à sua escola, que é nossa ordem, com seus manuais de formação, o Evangelho, as fontes franciscanas, passamos anos a fio, quando não a vida toda, gastando fortunas e mais fortunas para correr atrás de cursos e mais cursos com professores de certas profissões e escolas cuja competência é duvidosa até mesmo sob o ponto de vista humanista. São considerações, novamente, do Frei Hermógenes Arada no seu livro Coisas Velhas e Novas. A exortação final de São Francisco. É lógica, então, a conclusão de Francisco. Ouçamos. Por isso é grande vergonha para nós, servos de Deus, que os santos tenham feito obras e nós queiramos receber glórias e honras somente por citá-las. Por tudo o que dissemos até agora, quando consideramos ou comparamos o fervor profissional, religioso do nosso seguimento de Cristo com o dos santos e muitos fiéis aí fora no mundo, a exemplo de certas mães ou pais, a conclusão é lógica e cristalina. Eles nos ganham de longe. E ainda por cima, eles o fazem por causa de um ganho passageiro perecível e nós eterno. Pois, quando Francisco falava em imitação, estava olhando para Jesus Cristo, o quanto ele trabalhou, investigou, estudou e sofreu, a fim de intuir o que era o Pai, sua vontade, e assim segui-la até a morte e morte de cruz. Olhava Francisco para os apóstolos, os mártires, os fundadores de ordens, o quanto de empenho,
de investigação despenderam na busca de iluminações, luzes, de exercícios e técnicas para fazer o que o Mestre fez, ou a ponto de se tornarem também eles mestres e fundadores de inúmeras escolas de vida evangélica cristã. Portanto, em vez de querer começar onde eles terminaram, precisamos também nós arregaçar as mangas de nossa boa vontade, de nossa inteligência e afeição, a fim de retomar nosso amor primeiro, de assumir num confronto direto e pessoal, dia após dia, aquelas coisas próprias da nossa profissão cristã, do nosso batismo, da nossa vida consagrada, religiosa, franciscana, tão bem e tão simplesmente assinaladas pelos mandamentos de Deus, pela nossa regra e constituições gerais. Fazer diferente seria, como diz o povo, pôr a carroça na frente dos bois, ou o mestre construir a casa sobre areia. Foi por isso que Francisco, certa vez, quando se fazia a leitura da legenda dos primeiros mártires da ordem, ordenou que se suspendesse a leitura e disse que cada um se glorie de seu próprio martírio e não com o martírio dos outros. Imitar o bom pastor hoje. O caminho de nossa reflexão e da nossa redenção ou perfeição e realização é um caminho de muitas tribulações, perseguições, vergonhas, fidelidades e infidelidades. Às vezes parece que tudo vai acabar num grande vazio ou fracasso. Até mesmo a cruz entrou nesse rol. Pai, por que me abandonaste? O que, porém, parecia morte estava impregnado de vida. O que parecia uma história de falências termina numa história de vitória do amor. Não devemos nos esquecer desse caminho, um caminho difícil. Se cada um de nós fizer um exame de consciência, verá quantas e quantas vezes expulsamos os profetas de nossa vida. Quantas vezes dissemos a Jesus, vai embora. Esse caminho não quero. É muito difícil. Não consigo. Quantas vezes quisemos salvar a nós mesmos. Quantas vezes pensamos que éramos justos, santos. Sem obras, porém. Diz o Papa, portanto, não nos esqueçamos nunca que é na morte, na cruz do Filho de Deus, que se manifesta o amor de Deus ao seu povo. Nos fará bem recordar, lembrar essa história de amor que parece ser um fracasso, mas no final vence. E conclui o Papa, é a história a ser lembrada na história da nossa vida, daquela semente de amor que Deus semeou em nós e fazer o mesmo que fez Jesus por nós. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Até o próximo fim de semana, quando vocês estarão com o nosso professor Marquinhos. Um grande abraço, paz e bem.